ou as pessoas te conhecem da música A Melhor Fase, mas principalmente por aquele vídeo do Instagram, do Facebook e tudo mais. Aí eu tava vendo os comentários lá. Aquilo ali foi armado? Como que nasceu a origem daquele vídeo ali? Manuel, você falou se as pessoas me conhecem, vai ser engraçado. Nem todos sabem que sou eu. Quando eu coloco esse vídeo no meu Instagram, algumas pessoas tomam um susto. É você. Então nem todos sabem que sou eu. O personagem acabou ficando mais conhecido do que eu, e sim, eu já era cristão, ninguém na igreja que eu fui fazer esse trabalho me conhecia. Justamente era um teste social para saber como as pessoas me tratariam, me receberiam. Até porque receber cantor, pregador bem é muito fácil. A intenção era justamente ver como me tratariam, me recepcionariam. E acabou que fui lá, disfarçado. Cheguei antes da igreja abrir, fiquei sentado ali na calçada, esperando que alguém me acolhesse, me convidasse. E foram acontecendo muitas coisas, até que chega aquele momento do vídeo, que não fui eu também quem filmou, não fui eu também quem levou alguém para filmar, que postou. Foi a própria galera da igreja que acabou viralizando. E como que surgiu essa sua ideia, meu irmão, de fazer esse teste social? De onde que surgiu isso? Bom, eu sou de uma comunidade muito carente em Osasco. E quando Deus me chamou, eu comecei a fazer cultos nas ruas, comecei a fazer muitos trabalhos evangelísticos. E as pessoas iam, elas gostavam de ir. Já teve culto na minha rua que chegou a ter 1000 pessoas. Então eu ficava muito feliz. Só que quando eu ia migrar essas pessoas para a igreja, algumas delas tinham dificuldade, diziam, não, lá eu sinto que me olham diferente, que me tratam diferente, que não me acolhem como eu gostaria. E foi aí que bateu em mim esse estalo. No dia que alguém me convidar, eu vou perguntar se o pastor autoriza e vou assim sem ninguém saber, para saber como me tratariam, para sentir na pele aquilo que falaram para mim. Então foi daí que surgiu essa ideia. Só que era para ser um trabalho interno, um trabalho que ficasse só entre nós. Acabou que alguém filmou. E somente o pastor sabia? Somente o pastor sabia, né? O pastor da igreja. Os outros pastores, obreiros, ninguém sabia. Quem estava dirigindo o culto, só o pastor local. Que eu também não ousaria fazer algo desse tipo sem pedir a bênção dele. Então ele me convidou, Paulo, queria te receber da minha igreja, você nunca veio, eu sou o pastor tal, da igreja tal. E eu falei, pastor, eu aceito, mas eu queria fazer um teste com a galera para saber como eles me tratariam, porque se eu chegar de gravata, como cantor, como pregador, eu já sei que eu vou ser bem recepcionado. E foi ali que nós começamos a ter diversas surpresas no tratamento. Por exemplo, eu, no dia, pedi para alguns irmãos que estavam com 3, 4 blusas, você me empresta? Aí tiveram irmãos que, senta lá! Teve gente que me beliscou. E a ideia era essa justamente, passar desapercebido e deixar o natural de cada ser humano à tona, e depois quando eu revelasse ali o personagem e dessas palavras que o Senhor estava me direcionando, as pessoas pudessem refletir, pensar mais no amor ao próximo, pensar mais no evangelismo. Então foi basicamente isso. Parece ali que ele tá embriagado, ele usou droga, alguma coisa do tipo e tudo mais. Como que foi esse seu processo? Você é de berço cristão? Você era do mundão? Era usuário de droga? Como é que era? Bom, eu não vim de um contexto cristão. A minha família, pelo contrário, nunca foi tão religiosa. Mas com 15 anos eu tive um encontro com Deus. Eu tentei ser jogador de futebol, era o plano A e plano único da minha vida. Eu estava emprestado para o Campeonato Capixaba. Uma mulher veio no culto, que eu fui convidado por um amigo do clube, veio em minha direção e disse, rapaz, Deus manda te dizer, não será jogador de futebol, mas Deus te levará pelo mundo. Eu tomo um baque, eu tomo um susto, eu penso que aquilo ali não pode ser verdade, porque como que um Deus tão bom não deixaria acontecer a única coisa que eu quero, sendo que eu sou um cara que treino, trabalho, enfim, começo a me aproximar de Deus, querendo conhecer um pouco mais do Senhor, e até mesmo um medo de não se tornar jogador, já que era a única coisa que eu queria da vida. Ali começa um trabalhar de Deus na minha vida, e eu começo a viver dentro do contexto do futebol e conhecendo Deus ao mesmo tempo. Então, para mim, não tinha diferença
não tinha tempo de eu estar ali julgando alguém. Eu só queria que as pessoas começassem a experimentar. Eu cresci num bairro em Osasco, conhecido por favela do Piolho. Então lá eu vi muitas vezes a droga, o crime, sendo a única saída dos jovens. Quando eu voltava de férias do futebol, era isso que eu queria mostrar para os jovens, que existe outro caminho, que eu estava conhecendo no esporte, que eu estava conhecendo com Deus. E por isso surge em mim o desejo de evangelizar todas as pessoas que eu conheço, já que eu estou vendo elas sendo presas, infelizmente, virando viciadas, outras nem com tanta sorte assim, e até morrendo. Então Deus começa a se apresentar e se revelar a mim, e eu começo a querer compartilhar isso para as outras pessoas já no início ali da minha fé, porque traz para mim uma sensação muito boa. Quando eu estou no futebol, eu estou ansioso, pensando que a minha trajetória tem que mudar logo para eu mudar a realidade dos meus pais. Então existem muitas guerras dentro de mim por conta da pobreza, das tristezas. E aparece Deus que tira tudo isso. E eu começo a entender que, mesmo não tendo ainda as coisas que eu gostaria, mesmo não sendo quem eu queria, eu tendo Ele, muita coisa já mudou aqui. E surge em mim esse desejo de espalhar esse mesmo sentimento por todos os lugares onde eu passo. Então, o seu encontro com Jesus foi durante essa profecia dessa senhora? Começa ali através de um estalar de medo, eu costumo dizer assim. Ela fala isso para mim e eu tomo um susto. Eu penso, como eu vou parar de jogar? Vai ser lesão, vai ser alguma coisa muito grave para eu parar. Vou na igreja. O que ela fala na profecia? Ela fala que eu não serei jogador de futebol, mas que Deus tinha um plano muito maior comigo e que me levaria pelo mundo, que via eu sentando diante de diversas mesas com príncipes, princesas, e que Deus ia assoprar o meu nome. E eu tomei um susto, eu nem sabia o que era isso, para falar a verdade. Eu fico com medo de lesionar. A minha intenção inicial era, vou lá na igreja, se isso é verdade, se isso existe, que eu também não sei, vou lá, Deus vai ver que eu sou um cara bacana, trabalhador, que por mais que eu sou da comunidade, ainda sou um exemplo, nunca me envolvi com nada. É isso que eu penso. Então não tive relação com drogas, bebidas, mas visualmente eu via isso todos os dias, entre primos, amigos, pessoas que eu fui criado. E aí começo a ir para a igreja na intenção de provar que eu era bom. Mas lá ele começa a se revelar para mim, o Senhor, e mostra que bom é Ele, que consegue acalmar o nosso interior de todas as formas. Meu irmão, e você não se frustrou com a igreja? Porque, querendo ou não, você recebeu uma profecia ao contrário do seu sonho, né? Eu não me frustrei com a igreja porque eu encontrei na igreja muitas coisas maravilhosas. Eu jogava futebol, eu ficava longe de todos. Eu ficava ausente de amizades. Amizades que te levam para o caminho certo. E por mais que eu não cresci num lar cristão, minha família sempre foi uma família de princípios. Então eu sentia falta ainda mais viajando de amizades leves. E quando eu comecei a ir para a igreja, eu recebi muito amor, muito carinho, amizades que me levavam para bons caminhos. Eu até tenho medo quando eu ouço pessoas dizendo que não precisam da igreja, porque na minha vida a igreja foi sensacional. Então eu estou ali na igreja e jogando. Quando acontece o meu encerramento no futebol, a igreja é quem me ajuda, quem me acolhe, quem me pega no colo. Como eu vou me decepcionar, sendo que eles estavam lá quando ninguém estava, que souberam dos meus defeitos, derramei várias lágrimas, foi um lugar que me acolheu, me ajudou, que eu aprendi a ser humano de verdade, porque quando você tem ego dentro de você, todo ser humano tem, mas quando seu ego é aflorado, você não quer ouvir ninguém. Você pensa que você é bom demais. Você pensa que sabe tudo. Eu, sendo um dos primeiros do bairro a viajar de avião, a morar em outros estados, então o ego está inflado. É na igreja que Deus quebra isso. Porque você chega lá com o ego inflado. Sou jogador, estou de férias. E aí chega o pastor e fala, olha, esse final de semana a gente fez aqui um mapeamento e vamos pedir para você limpar o banheiro. Coisa que não era tão habitual de eu fazer em outros lugares.
Então lá eu ajudava, lá eu servia. Foi lá que eu me tornei obreiro, diácono, evangelista. Então como me frustrar com um lugar que me amou, mesmo eu sendo um cara incompleto? Não, mas eu digo assim, no momento que você recebe a profecia, né? Porque quando você recebe uma profecia, meu irmão, geralmente é bênção, né? Sim. Se for profetado, então, mas no seu caso não, né? Foi uma profecia que ia contra o seu sonho, plano A e plano único, né? Que você mesmo fala. Eu não me frustrei com a igreja, mas eu confesso para você que eu passei alguns anos, talvez, perguntando para Deus o porquê Ele não deixaria eu ser a única coisa que eu queria. Isso talvez aconteceu dentro de mim. Deus, o Senhor sabe que eu não sou um menino ruim, eu já quebrei a estatística por não seguir o caminho de todos e porque o Senhor não está deixando eu ser a única coisa que eu quero. Com Ele, sim. Com Ele eu fiz várias perguntas, mas não me decepcionei por confiar que Ele sabe o que faz. É óbvio que a gente gera expectativas e quer que as nossas realizações sejam de acordo com a nossa mentalidade. Mas quando eu chegava lá dentro da igreja, sempre tinha uma nova resposta, que os planos dele eram bem melhores e bem maiores que os meus. Ô Paulo, e como que foi a repercussão desse vídeo, meu irmão? Poxa, você foi fazer um experimento social ali, você recebeu o convite e você chegou para fazer. Quando começou a viralizar, qual que foi o seu sentimento ali, qual que foi a sua reação? Foi engraçado, porque, como eu disse para você anteriormente, eu não levei equipe de filmagem, eu não levei ninguém comigo. E acabou que alguém da igreja filmou, não sei se curioso, não sei se pensando se daria meme, filmou. E aí eu lembro que eu volto para casa, ali o futebol já tinha acabado na minha vida. Eu volto para casa, porque no outro dia eu vou trabalhar cedo, eu trabalhava na logística de uma empresa após o futebol. É muito engraçado, porque eu não sabia o que ser, o que fazer. E aí eu tô em casa após aquele dia de trabalho, dia posterior, e eu recebo uma mensagem no Facebook de uma das pessoas do culto. "Ó, ontem você esteve aqui na igreja", que a igreja foi no domingo, eu fui trabalhar na segunda e no final do dia eu fui entrar no Facebook. "Você estava aqui ontem na igreja, eu filmei você", e acabei postando o vídeo, né, do que aconteceu. E eu tenho, nesse vídeo, apenas em um dia, 100.000 visualizações. Então foi um susto. Falei, nossa, 100.000 visualizações? Só que era no Facebook de uma pessoa, as pessoas não sabiam que era eu. Tive que continuar a vida normal. Depois de 3 dias ela mandou outra mensagem, acabou de bater 1 bilhão. Aí foi quando eu falei, meu Deus. E aí foi aumentando, né? Esse vídeo já teve mais de 100 milhões de visualizações. Eu começo a ser reconhecido só pelo personagem, o Paulo não. O Paulo sem boné, sem roupa assim, segue a vida normal, passa desapercebido. Mas se eu vou no shopping de boné, as pessoas tomam um baque. Meu Deus, é o cara do vídeo. Quando começa a viralizar, por quem não sabia que aquele vídeo era um experimento social, eu sou amado. Porque as pessoas falam, nossa, parabéns por você entrar num lugar que as pessoas não dão nada, louvar, fiquei arrepiado. Inclusive o fato de eu não falar muito sobre isso é porque eu comecei a receber muitas mensagens de presídio. Presos dizendo, olha, acabei de assistir seu vídeo, assim que eu sair daqui eu vou mudar de vida igual você mudou. Então as pessoas começaram a ficar impactadas, as que não me conheciam, impactadas de uma forma boa. Mas respondendo a pergunta, as que me conheciam gerou até briga no grupo da família, porque elas disseram que eu estava querendo me aproveitar na época, né, da visibilidade da internet, sendo que não fui eu que gravei, não fui eu que postei. Ah, fez um vídeo apelativo para ganhar visualizações. Tiveram pessoas que disseram, ó, você fica imitando isso aí, você está brincando com o mundo espiritual, você vai se tornar igual. Então teve sim, quem me conhecia achou de alguma maneira, alguns não foram unânimes, mas alguns pensaram que eu poderia estar aproveitando de visualização, outros pensaram que eu poderia estar de alguma maneira provocando ali algo que eu nem sabia lidar, que eu não saberia lidar, enfim, tiveram... Mas a grande maioria estava sendo alcançada. A maioria que assistiu o vídeo, assistia julgando, e a mesma reação que tiveram na igreja, eles tinham também através do assistir do vídeo. Nossa, comecei a assistir rindo, julgando, achando que era um louco.
e depois tudo que ele cantou, tudo que ele falou, mexeu comigo. Agora eu preciso melhorar o meu tratamento com quem não é cristão e chega na igreja, eu preciso melhorar meu tratamento com quem eu vejo por aí na rua. Então foi mais positivo do que negativo. Uma coisa que eu observo muito é que você nunca rebate lá, nem elogio nem crítica nos comentários, né? Sim. E a gente vai chegar lá até seus contatos com jogadores de futebol e com os MCs. Como que você aprendeu a lidar com as críticas ali? Eu lembro que quando eu comecei a apanhar, ainda na época desse vídeo, é óbvio, eu sou humano, eu ficava muito chateado, porque eram diversos julgamentos mesmo. Tinham pessoas que nos comentários falavam, eu já conheço esse cara é mó charlatão, esse cara é não sei o quê, ele roubava aqui perto de casa. E eu, meu Deus, que doideira, eles nem me conhecem, eu nunca fiz isso. Então eu rebatia, eu justificava, às vezes eu ficava bravo, entristecido, às vezes minha família também brigava. E isso também começou a interferir em minha vida pessoal. Eu comecei realmente a ficar chateado mesmo. Eu ia para casa pensando como uma pessoa me xingou, sendo que eu estou fazendo bem. Eu estou trazendo consciência para as pessoas de como tratar as outras. E isso mexia comigo o dia inteiro. Aí eu lembro que em algum determinado momento eu recebi uma mensagem muito negativa, assim, muito ruim. E naquele dia eu armei o textão. Mas não era um texto pensado na hora, não. Eu fiquei treinando um texto de humilhação. Eu vou agora deixar essa pessoa no lugar que ela merece. Um pastor amigo meu, eu fui comentar com ele. Pastor, olha, essa pessoa me mandou isso aqui, mas olha o texto que eu elaborei. Eu vou causar a dor que ela está me causando. Eu lembro que eu senti essa sensação, vou causar a dor que ela está me causando. E o pastor falou para mim, você vai estragar tudo que você construiu agora. Quando você mandar esse texto, a chance que você tinha de ganhar também essa pessoa vai ser perdida. E você vai dar munição para quem não gosta de você. Paulo, vai chegar um dia que a sua constância em Deus vai te justificar. Não responde, cara. Vai chegar um dia que você vai estar tão firme, vai estar acontecendo tantas coisas, que até quem te criticou vai falar, não dá. Eu estou há anos criticando esse cara, dizendo isso e aquilo dele, ele continua crescendo. E aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Ele fez a pergunta, o que Jesus faria? E eu falei, Jesus não perderia tempo com isso. Foi onde eu decidi não responder mais. E seja para bom, seja para mal, nem para o bom para não me envaidecer, encher meu ego, nem para o mal para não gerar revolta. Eu decidi gastar o meu tempo produzindo frutos que fossem dignos de arrependimento das pessoas. Eu chamo alguns no direct. Eu chamo. Mas sem ter hoje briga. Eu falo, olha, eu vi que você comentou uma coisa e tal, e eu queria só expressar para você que eu já estive aí nesse lugar também. Deixa eu te mostrar algumas coisas e mostro ali. Termina a nossa conversa sem exposição ali. A pessoa fala, caramba, abriu minha mente, agora eu também vou aprender a amar o próximo. Então eu respondo quando eu sinto do Espírito Santo, mas para agregar, não para brigar. Outra forma de te conhecer é saber que você é um evangelista no meio do futebol, né? Tá sempre com os grandes nomes do futebol, né? E aqui nós estamos também aqui no escritório do Danilo Avelar. Como que foi essa sua relação, essa amizade com jogadores de futebol? Quando iniciou isso? Vou falar de proximidade. Eu já tinha conhecido, ido na casa do Paulo Henrique Ganso, na época, através de um dia no monte de oração. O irmão me viu no monte, me chamou. Vamos no culto no lar, eu não sabia onde era. Acabei caindo lá na casa do Paulo Henrique Ganso. O Ganso gostou muito, falou de mim até pro Denilson, na época, que era o Denilson volante. Eu também comecei a ir na casa do Denilson. Mas eles continuam a trajetória deles, e o pastor que me levava também se muda, eu perco contato. E meio que ali na minha vida foi um momento vivido que acaba rápido. Só que o vídeo que repercutiu me faz um dia receber uma ligação. Cara, você viu quem te postou? E até então eu não tinha noção. Estava no trabalho. Quando eu chego em casa, roteando a internet do vizinho, eu vejo lá, Lucas Moura. E aí que começa a mudar tudo, porque o Lucas Moura estava no Paris Saint-Germain. Eu falei, meu Deus, eu assisto esse cara na televisão, eu vi que foi uma das maiores compras.
eu decido mandar uma mensagem no direct. Esse cara tá lá, um dos caras mais ovacionados no momento, me respondendo no direct. Eu tendo 1000 e poucos seguidores na época, não chegava nem a 2000, se não me engano. Se chegar é 2001, 2002 seguidores. Ele me responde, grava um vídeo pra mim. E nesse vídeo ele fala, fica firme que um dia nós vamos nos conhecer. E aquilo entra no meu coração. Então foi o primeiro jogador mesmo que eu desenvolvi amizade. E através dele eu conheci muitos outros jogadores. E o trabalho vai ficando também visível, né? Outros jogadores perguntam, nossa, eu vi que esse rapaz estava na sua casa, eu vi um vídeo. E os outros jogadores vão falando, não, ele é de confiança, pode trazer. E isso começa... Mas o Lucas Moura é o cara que eu conheço. E inclusive através dele eu conheci um dos meus melhores amigos hoje no futebol, que é o Anthony. Ô Paulo, e a questão dos MCs? Como que os MCs chegam na sua vida agora com a prisão do Rian, né? Eu vi lá que explodiu os comentários das pessoas, lábios cheios, coração vazio e tudo mais. Como é que você lida com tanto julgamento ali para sua pessoa, para a pessoa do Rian? Como é que você vê isso? Bom, eu penso que quem conhece as ruas do nosso coração? Quem é que sabe cada buraco que foi feito? Somente aquele que nos criou. Por isso que eu, na minha vida, não tenho o hábito de ficar julgando a história de ninguém, de colocar o meu dedo. Até porque eu não tenho furos nas mãos, eu não morri por ninguém na cruz. Então eu não posso crucificar alguém. Eu conheço os meninos através primeiro do MC Kevin. É o primeiro funkeiro que eu tenho oportunidade de fazer culto. O Yuji Tamashiro fazia um culto na casa dele e em um dos momentos eu sou convidado para estar. Eu conheço o Kevin, eu já conheço ele através de algumas notícias, mas não sei uma música. Tenho a imagem dele através das notícias bombásticas da época, mas chego lá como um evangelista, querendo falar do amor de Deus. E é assim que faço. Ele gosta. Através dele eu conheço o Dr. Felipe, que é um dentista, muito amigo também. E vou chegando nos outros meninos. E, obviamente, a minha intenção como evangelista é apresentar Cristo, fazer com que eles estejam mais próximos de Deus. E surgem deles. Vamos fazer um vídeo que eu quero que a galera que me segue também se aproxime de Deus e sinta o que eu estou sentindo aqui. E esses vídeos repercutem. E aí minha vida começa a mudar de uma forma muito engraçada, porque ao mesmo tempo que eu tenho muita visibilidade, eu começo a ser cancelado dentro das igrejas. Ao mesmo tempo que vídeos meus estão dando 10, 15, 20 milhões, as igrejas estão fechando as portas para mim. E algumas até dizendo, aqui você não prega, não canta mais. E eu começo me questionar se realmente estou fazendo certo de falar para Jesus, de Jesus para essas pessoas que estão ali sedentas. Só que Deus, ele veio para quem está doente, para quem está enfermo. E se eu tiver que falar dele aonde quer que seja, para quem quer que seja, eu vou continuar anunciando. E se quiserem continuar fechando as portas, a porta que mais me importa é a da salvação. E eu espero conseguir levar o máximo de pessoas comigo. E só Deus quem pode julgar. Se Deus vai tratar, se Deus vai recolher, se Deus vai salvar. Isso é com Ele. O meu papel é lançar as redes. O tratado do peixe vem de Jesus. É lançar sementes lá no coração, né? Exato, exato. Mas eu confesso para você que não foi fácil. Só eu e minha família sabemos quão difícil é você ser amado por quem deveria te odiar e ser odiado por quem deveria te amar. Foi difícil, mas nós temos o maior combustível, que é Cristo, e vamos continuar anunciando Ele, que é o que mais importa. Sobre o Kevin, que é uma inspiração para muitos jovens, eu conheço ele ali, naquele momento do culto, na casa dele. Ele gosta ao ponto de, nesse dia, ser aniversário da mãe dele, e ele trocar tudo que ele poderia dar de presente para dar um culto para ela. Esse foi o presente no dia do aniversário, se não me engano. E ele começa a gostar muito. Ele me segue no mesmo dia, me leva no quarto dele, começa a contar coisas para mim. Ele quer um tênis.
Eu falo, não, obrigado, eu nem calço o seu número. Ele já me leva no quarto, tinha um violão na casa dele, eu lembro disso. Leva esse violão. E eu, não, eu só vim aqui falar de Deus para você. E óbvio que como um evangelista eu quero vê-lo se aproximar de Deus, melhorar. Eu chego a voltar poucas vezes e recebo a notícia do acontecimento com ele. É muito triste. Tenho a oportunidade de fazer o velório dele. Sou um dos que fala ali no momento ali do velório, perdão. E é muito arrasador você saber que é uma vida tão jovem, mas ainda que na dor, Deus usou a vida dele, a história dele para trazer muitas pessoas, porque é ali que se começa uma sede por Deus pelas pessoas que viram lá no velório. A mãe dele, eu começo a fazer toda semana culto na mãe dele, as irmãs, os meninos MCs que me conhecem lá. Ali que começa todo o desbravar do evangelismo com os MCs no meu ministério. O Kevin, ele transpira o amor de Deus. A essência desse moleque é o que está em Gênesis 1:26, né? Nós viemos para fazer obras perfeitas, né? Só que não existe um evangelho sem renúncias, né, meu irmão? Quando veio a notícia dele, eu fico muito triste, né? Mas muito triste mesmo. Seja ele ou seja qualquer pessoa da sociedade. Sim. Porque nós somos obra sem fazer distinção de pessoas. Como naquele seu experimento social. Não interessa, Deus alcança quem Ele quer. Ele só quer um coração disponível, né? Eu concordo. E o que a gente mais vê dentro da igreja é religiosidade. São pessoas que criam padrões, doutrinas, regrinhas. E eu costumo falar no dia a dia, né, que o mais... você ser cristão, falar de Jesus dentro da célula e do culto é zona de conforto, meu irmão. Lá tá todo mundo propício para isso, né? Quero ver você falar do amor de Jesus lá na várzea, na Kings League, para os atletas, onde quer que seja, né? Sim. E voltando a essa parte do futebol, né? É engraçado como a profecia ela se cumpre. Apesar de você não se tornar um grande atleta em questão de alcance, você alcança milhares de atletas para levar o amor de Deus, para levar a luz, para levar o evangelho, para apresentar qual é o caminho desse para o deserto aí, da promessa de José até o palácio. É incrível, né? Como Deus, ele não deve nada para ninguém. Eu quis mesmo ser jogador, quis mudar a realidade da minha família através do futebol, acabou não acontecendo. O futebol se encerra, eu tenho que começar a trabalhar no emprego mais simples do mundo, porque eu não tinha currículo. Meu currículo era os clubes que eu joguei, não sabia fazer nada, não tinha um curso que me jogasse em uma boa área, então eu começo trabalhando numa logística, descarregando caminhões, enfim. E vou recebendo no culto promessas. Aquelas mesmas promessas que eu recebi daquela senhorinha. Que eu iria estar com muitas pessoas, iria me assentar em muitas mesas. E é difícil esperar. Eu sei que esperar talvez seja o castigo do impaciente. Porque eu ouvia na igreja que a minha história ia mudar. E voltava para casa com tudo do mesmo jeito. Essa era a maior dor. Era chegar na igreja e ouvir que eu iria viajar, voar, alcançar muitas pessoas e, na minha realidade, eu ganhando R$1.500 por mês. Era essa a dificuldade. Mas a gente vai trilhando um caminho com Deus, crendo que se não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã, e se não acontecer amanhã, vai ser depois de amanhã. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, então a gente vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. E em dias comuns, os sobrenaturais de Deus sempre acontecem. Uma segunda-feira que você não quer ir trabalhar. Em dias comuns, no dia que você está mais desanimado para ir para a faculdade, no dia que você está mais desanimado para ir para o culto. E foram esses dias comuns que mudaram minha história. Um dia o Lucas posta, no outro dia o Anthony comenta, aí passa um tempo, o Anthony me convida para fazer um culto na casa dele, eu faço o culto lá, vivendo a mesma vida. Aí ele fala, queria te levar lá em casa para fazer um culto também. Mas eu estou na casa dele, ele quer levar lá em casa onde? Aí ele me leva para a Inglaterra,
Através disso, as coisas vão acontecendo. Parece que falando aqui foi rápido, mas eu tenho quase 18 anos na presença de Deus. 13 fui sem ver nada. Só plantando, seguindo, indo para a igreja, orando, trabalhando. E no dia comum, naquele dia que você acha que vai ser a mesma coisa, as sementes de 13 anos plantadas começam a germinar, começam a dar certo. E alguém lembra do seu nome, alguém te convida, alguém faz questão de você estar lá. E através da vida dele eu sou muito grato. Eu fui para a Inglaterra, através dessa ida eu conheci outros atletas da Premier League e através disso eu comecei a viajar, comecei a conhecer mais pessoas e eu fico muito grato a Deus. Porque quando todas as portas estavam fechadas, Ele viu a minha perseverança nele. E Ele falou, fica tranquilo, que para cada porta fechada eu tenho uma nova aberta. Então, foi doloroso. Mas se eu puder dar um conselho para alguém um dia vale a pena ser fiel, vale a pena continuar caminhando, vale a pena estar com Deus. Porque nos dias comuns, cada uma das sementinhas vão germinar e vai alcançar não somente a gente, vai alcançar a nossa futura geração. Ô Paulo, você fala que demorou 13 anos, mas nesse processo você já fazia culto na casa dos jogadores, na casa, nos clubes. E aí, Não, não? nesse processo eu fazia culto na casa dos traficantes, na irmãzinha Maria lá da rua. Era Deus me treinando, fazendo na casa de pessoas que nem eu conhecia, pessoas simples, comuns, normais, que tinham o seu dia a dia, e era o treinamento de Deus, porque ninguém nasce grande. O problema da nossa geração é que todo mundo já quer ser espetacular, já quer ser famoso, já quer ser grande, mas as sementes são pequenas. É esse o conflito da nossa geração. Ninguém quer investir tempo, suor, orações, porque semente é muito pequena. Existe uma semente, inclusive, que eu queria mencionar para você, se eu não me engano é o cedro do Líbano. Você planta e demora 15 anos para aparecer a primeira muda. Isso é difícil, porque quem plantou não sabe nem mais onde está a semente. Só que depois de 15 anos que aparece a primeira muda, você pode tentar arrancar. Não tem mais como. Tem tanta raiz por baixo que não tem como. Se você arrancar uma muda, cresce duas. E essa é maravilhosa que cresce até no deserto. Até no deserto, se arrancar a muda, continua com a raiz germinando, brotando. E às vezes Deus quer fazer isso também na nossa vida. Então, eu estava lá, servindo na igreja do meu bairro, uma igreja simples, 30 pessoas no culto mais lotado. Dia de semana, 10, 15. E esses anos fazendo isso, cantando, pregando, servindo nos cultos dos lares, até que depois de 13 anos, perseverando, Deus falou, agora chegou o momento, você está maduro. Então, nesses 4 e pouco, eu vivi o que eu não vivi há 13. É aí que eu começo a entrar na casa dos jogadores, é aí que eu começo a fazer os cultos para os MCs, é aí que eu começo a andar na rua e pessoas frearem dizendo, nossa, eu assisto o vídeo seu, ora por mim. E é aí que começa a visibilidade. Só que para ser visível, você vai precisar primeiro ser alguém com Deus no secreto. Porque não adianta você querer ganhar o mundo se você não é exemplo nem na sua casa, nem no seu bairro. E Deus estava tratando isso em mim primeiro. Eu vou fazer de você influente nos lugares que ninguém conhece você, que ninguém sabe teu nome, para depois eu fazer você influente diante do mundo. Então já são vários países aí, mas sempre foi anônimo. Mas quando acontece aquela questão de você ir para a Inglaterra, ir para a casa do Anthony e daí você voltar para Osasco, como é que é essa resenha? Isso é engraçado. Porque quando Deus começa a fazer essas promessas reais, a minha vida está do mesmo jeito. A única coisa que mudou é que agora eu não tinha nem emprego mais. Porque antigamente eu ainda fazia a obra à noite. Eu ia para o emprego durante o dia e fazia as obras que eram necessárias durante a noite. Nesse período da Inglaterra, eu já tinha saído desse emprego. Eu não tinha renda. Eu estava vivendo ali, na época, dos vídeos do YouTube. Que eu peguei vídeos meus e joguei no YouTube
E alguns viralizaram, então dava ali para mim $80 no mês, $100, que era 600, 700 reais. Essa era a minha renda. E aí o Anthony me leva para a Inglaterra, aí eu tenho que administrar os meus sentimentos primeiro lá. Porque a primeira coisa que eu quero mostrar para ele é que eu não tô lá por nenhum tipo de interesse. Então eu não quero falar da minha intimidade, eu não quero pedir absolutamente nada. Eu descubro que num cartão você consegue passar no crédito, um cartão que eu tinha, não sei se pode falar a bandeira aqui, Nubank. Eu descobri que se passasse no crédito, depois ia chegar, como era em Libra, ia chegar lá em reais no Brasil. Então eu saio com esse cartão e não quero mostrar a minha realidade, eu só quero ir ali para servir, fazer cultos. E é incrível viver tudo aquilo. Você está num país, ele me recepciona bem, me permite comer coisas que ele nem sabe que é a primeira vez que eu estou comendo. Ele, isso aqui é bom, né? E eu, meu Deus, eu não vou falar para ele que é a primeira vez que eu estou comendo isso. Não, bom demais. Tentando administrar todos os sentimentos para mostrar que eu estava ali para servir, não por ele ser um jogador, não por ele ser famoso. Quando eu volto para Osasco, é difícil. Porque eu me vejo ali na realidade, tendo que recomeçar mais uma vez. É difícil saber se eu vou viver uma oportunidade assim novamente. E o medo de ter sido só aquela vez. Não só sobre o Anthony, eu digo, Deus, você já não me deve mais nada. Que mesmo se eu ter R$1, o Senhor me levou para um outro país, mas acabou aqui. Só para eu também entender. Então é difícil administrar esse sentimento, mas é aí que eu sinto cuidar de Deus. Falando, eu sou o Deus que tô com você aqui na favela do Piolho. Eu sou o Deus que tô com você lá na Inglaterra. E ele me prova que depois do caos interno, que independente se for na favela, se for na Inglaterra, se for em qualquer lugar do mundo, tendo ele, já é o suficiente. Por isso que eu falo aqui, Manuel, sonhe. Sonhe com o que você quiser sonhar, coloque as metas que você quiser colocar, coloque os projetos e sonhos na mesa e vá atrás de tudo isso. Mas que quando chegarmos lá, Deus esteja. Ô Paulo, e como que é essa resenha que a gente conversou no bastidor aí de Alphaville para Osasco a pé, irmão? Cara, é muito engraçado, porque quando eu comecei a ficar visível, as pessoas pensam que com a visibilidade vem dinheiro. E não é bem assim. Eu estava visível, mas vivendo minha vida simples. Eu sempre fui muito pontual, muito de chegar nos lugares marcados antes. O esporte me trouxe isso. Eu lembro que eu vim fazer alguns cultos aqui em Alphaville e tudo mais, né? Aí eu lembro de um que pediram para eu estar aqui, se eu não me engano, 17 horas. Aí eu falei, vou chegar 4, porque eu vim andando de Osasco até aqui, então eu ia estar suado, ia dar tempo de eu secar. Aí cheguei 4 aqui. Quando eu cheguei, que deu umas 4h45, a pessoa me mandou uma mensagem. Paulo, vamos remarcar, eu não consigo mais fazer o culto. E eu tive que voltar para casa andando também, porque sempre foi essa vida. Uma vida que transitava entre os grandes lugares, mas vivendo simples. Não era o dinheiro a minha recompensa. A minha recompensa sempre foi ver almas mais perto de Deus, sendo transformadas, sendo salvas. Então eu passei por isso muitas vezes, de ir para o lugar, levar bênçãos que Deus estava por infinita bondade derramando e voltar para a mesma situação, para a mesma casa no meio da comunidade. Mesmo já sendo conhecido, mesmo tendo muitos seguidores, eu voltava para minha casa, voltava de países direto para minha casa na comunidade. E as pessoas precisam entender que elas não devem ser excelentes só quando tem coisas, quando tem dinheiro, quando está tudo dando certo. Elas têm que ser excelentes na trajetória delas, independente de onde elas se encontram. Se elas ganham R$1.000, elas precisam ser excelentes. Se elas ganham 500, se elas não ganham nada, elas precisam ser excelentes.
Pois quem espera o jogo mudar para ser excelente, nunca vai ser. E é contraditório, né, meu irmão? Porque você entra lá nos seus vídeos, 150 mil curtidas, sei lá, milhões de visualizações. Famosos comentando. Mas eu sempre fiz minha obra de conta todo o como? coração. É de todo o coração. Então eu nunca fiz esperando que alguém me recompensasse, que me desse dinheiro por isso. E era engraçado que eu jantava numa grande mesa num dia e na outra nem mesa na minha casa tinha. Ô, meu irmão, e como é que foi ter um vídeo seu repostado pelo Neymar? Como é que foi essa experiência? Era para ter sido uma das melhores do meu ministério. Mas infelizmente assim, eu fui. Existe uma frase que eu vou replicar aqui agora. Eu fui do céu ao inferno ao mesmo tempo. Eu fiquei muito feliz do Neymar ter me repostado, do meu trabalho ter chegado até ele, ainda mais um trabalho que leva as pessoas para mais próximo de Deus. Eu lembro que ele pegou o meu vídeo no meu Instagram e postou no Story. Tava eu com o Rian cantando um louvor. Foi fantástico. Mas passou uma hora, porque a mesma sensação que eu tive, preciso ser diferente, mostrar que eu tô aqui para servir. Então vou esperar para daqui a pouco eu responder. Eu repostei, mas vou ver o que eu mando no direct para não parecer só mais um oportunista, um fã maluco. E aí minha internet parou de pegar. Em uma hora, assim, que tinha acontecido. Aí alguns minutos depois, tentei entrar no meu Instagram e já não consegui. Os hackers do Neymar tinham hackeado meu Instagram. Fiquei 4 dias e meio sem poder acessar o Instagram. Não tive como agradecer o Neymar, não tive como desfrutar aquele momento. E até hoje não nos encontramos. Eu já fui fazer um culto para a delegação inteira do Santos e no dia ele não pôde participar do culto. Então ficou por isso. Eu fui repostado, mas nenhum obrigado eu dei para ele. E quando você volta depois já aconteceu muita coisa, já é outro dia, já são muitos outros directs. Talvez perdeu esse time pelos hackers que me roubaram a conta naquele momento. Meu irmão, nós começamos falando aqui que você vai viver a melhor fase, que o tempo de Deus é perfeito, ele nunca falha, ele vem sempre no tempo de Deus, no momento exato. E como é que surgiu essa canção? Muitas pessoas não sabem que eu sou compositor. Existem canções que eu gravo na minha voz, mas existem muitas outras que fizeram sucesso em outras vozes e eu tenho a honra de Deus escolher a minha vida junto com outros amigos para escrever essas canções. Tem descendência, filho, eu vou honrar a sua descendência. Essa música tem uns 150 milhões, se eu não me engano. Tem Livramento, foi livramento, também tem mais de 100 milhões. Eu permiti o vento, também tem mais de 100 milhões. Então, o encontro do noivo com a igreja. Tem várias músicas, né, que eu tenho a honra de ser ou o compositor ou um dos compositores. Mas Melhor Fase é uma que eu tenho muito carinho, é especial para mim. Eu escrevi final do ano, junto com o Lucas Moura, o cara que disse lá no começo que era para eu ficar firme que um dia a gente iria se conhecer, viramos amigos. Vivemos muitos momentos juntos, inclusive essa canção, que estávamos ali num momento de férias, e a gente senta ali, começa a escrever, você vai viver a melhor fase, com as nossas famílias, eu falando, agora sim, Jesus, as coisas estão começando a acontecer, agora essas músicas estão me dando a rentabilidade para sonhar um pouco melhor, para poder viver coisas especiais também, eu digo, com a família. E aí ela surge assim, a gente vivendo a melhor fase, eu escrevendo com o Lucas Moura sobre isso, sentado na mesa falando, um dia esse cara me mandou há anos atrás uma mensagem, e olha que demorou, porque ele foi para o Paris Saint-Germain, foi bem no início que ele me postou, ele ficou 5 anos lá no Paris Saint-Germain, depois ele ficou mais 5 no Tottenham, então imagina, até chegar essa melhor fase, foram anos e anos esperando, mas eu sentado ali com ele, eu pensei, vale a pena, é tudo no seu tempo, é tudo do seu jeito. Mas ele nunca falha porque ele é perfeito. E foi onde surgiu essa canção. Lucas Moura é um amigo, um irmão, um homem de Deus, um dos maiores que eu já conheci de perto, um cara exemplar em tudo, como pai, como amigo, como filho. O
cara que eu sou muito grato por me abrir diversas portas. Foi através dele, como eu disse, que eu conheci o Anthony, foi através dele que eu conheci o Gabriel Magalhães, foi através dele que eu conheci muitas pessoas do futebol. Então eu sou grato demais pela vida do Lucas Moura. Meu irmão, a gente sabe que na internet sempre tem esse lado bom das coisas, mas sempre tem um hater, sempre tem os desafios, né? A gente sabe que a gente lida com as redes sociais e torcida, as pessoas são apaixonadas por aquilo. Você já viveu alguma situação assim? Já acontece, as pessoas mandam mensagem, algumas elogiando quando tá dando certo, outras brigando, essa oração não funcionou. Enfim, cada uma fala uma coisa, assim. Mas uma das coisas que acabou na minha vida, após eu virar amigo desses caras que eu sou super fã, foi parar de torcer. Hoje eu não torço mais para time nenhum. Porque até então eu tinha um time no qual eu torcia. Acabou. Quando eu virei amigo, por exemplo, do Lucas Moura, eu parei de torcer. E um dos motivos foi porque aparecer com ele deu ruim para mim. Eu fui num estádio assistir um jogo. Eu não vou falar que é a torcida, porque vai que eles depois vê esse vídeo e me bate também. E os caras queriam me bater. Sai daqui, você que tava com o Lucas Moura, e jogaram garrafa de água, tudo. Eu falei, nossa, vai bater no nome de Deus. Ó, já fui com o Gabriel Magalhães no do Corinthians, de trem. A gente já foi assistir jogo do Corinthians. Imagina, o cara joga no Arsenal, tem música, é um astro lá no Arsenal. A gente já foi de trem assistir lá na Química Arena. Eu já fui com o Lucas Moura, inclusive, um dia antes da final da Copa do Brasil. Eu fiz culto lá pro elenco, já fui diversas vezes no Morumbi, tanto no camarote como no meio da torcida. Santos também, através do Guilherme Amado, já fiz culto pro elenco, já tive lá no Santos, como também outros clubes do Brasil, Botafogo, enfim, outros clubes. Então, assim, o que eu tenho no coração, eu jamais irei falar. Eu sou o cara de todos. O meu time é o time de Jesus Cristo. Amém. Mas claro que você vai aparecendo com um, com o outro, aí gera esse conflito, você tem que se explicar, falar, olha, eu sou neutro, eu tô torcendo pelo atleta. É isso. Porque tem fanáticos que não sabem que no esporte tem que ter união, paz e amor. Eu costumo falar que quem trabalha com jogador não torce para times, né? Torce para pessoas, né? Exato. Os próprios empresários têm um atleta em cada clube, né? Verdade. Então ele acaba torcendo pro ser humano, pra família. Ele tá no bastidor e sabe toda desse bastidor, né? Dos desafios. Você falou tudo agora. Eu torço para as pessoas. Como é que foi resenhar com o Hilário? Hilário, uma grande honra resenhar com você, compartilhar desses pontos da minha história, alguns deles que eu não falei em lugar algum. Fico muito contente, muito feliz, desejo o melhor de Deus sobre sua vida, sobre o seu programa, que Deus abençoe você, sua equipe, que nunca falte a presença de Deus, é o melhor que eu posso profetizar. Que se faltar alguma coisa, não vai faltar Deus. Amém. Ele é a base, com ele a gente sempre vai resolver a nossa vida. E mesmo que tiver difícil, com ele a gente sempre vai ter amparo. Que seja sempre ele o centro. Deus abençoe. Amém, a nossa. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Amém, muito obrigado. Tamo junto.